Esse aqui é o plantão BDB, né? É uma nova forma da gente da gente estar conversando aqui de maneira mais prática, mais simples. E vamos fazer isso por temas, né, Danilo? E hoje, né, acho que nada Vinícius mais. Cardoso. Oi? Vinícius Cardoso, salve Danilo e Danilo. Grande Vinícius. Então a gente vai falar hoje de seleção brasileira, né? Tem esse amistoso aí. E um amistoso um tanto quanto controverso, digamos assim, porque apesar de ser uma ótima oportunidade de enfrentar uma seleção boa, querendo ou não, foi a quarta na Copa do Mundo, mas a gente tem uma convocação no mínimo estranha e, enfim. Mas antes de começar, Danilo, eu só queria a tua opinião. O que você acha? Como você viu essa convocação? Você gostou? Você não gostou? Eu acho que é um reinício, né? Tudo tem um reinício, tudo tem um começo. E é isso que está transparecendo para a gente quando ele convoca esse tanto de pessoas desconhecidas e pessoas que nunca foram convocadas, né? Vou dar um exemplo do Yuri Alberto, que volta para a seleção brasileira aí e ele deixa o Pedro de fora. Então a gente precisa, claro, não vai ser ele o técnico da seleção brasileira, a gente sabe disso, né? Tem muita coisa no entorno aí da CBF ainda para poder acontecer, né? Até o Ancelotti aí bem cotado, outros nomes também. Não vai ser ele, mas ele está tentando fazer algo diferente do que fez o técnico anterior, né? Já leva uma galera nova, já que se eu fosse técnico da seleção brasileira, eu não levaria ninguém conhecido. Ninguém conhecido, estou bem sincero. Levaria só caras novas, para a gente testar, para a gente ver, né, qual é qual, quem é quem, porque a seleção brasileira é nítido que precisa de uma renovação de nomes, precisa de uma renovação de esquema, de uma renovação da parte tática, em tudo, né? Porque pelas Copas que a gente veio fazendo, já mostra que é algo ultrapassado, pragmático, e que não vai dar certo, porque as outras equipes, elas estão se mantendo, elas estão mudando. É o caso da Argentina, que foi atual campeã da Copa do Mundo, né? Elas estão mudando e o Brasil precisa acompanhar essa mudança também, porque senão vai ficar para trás cada vez mais. Isso aí. Concordo contigo, né? Eu acho que estão dando talvez mais importância para esse amistoso do que ele merece, apesar de que eu acho que é uma boa oportunidade. Eu já digo que eu não gostei da convocação. Eu entendo terem colocado o Ramon como técnico tampão agora, mas eu entendo porque, assim, precisa ter alguém. E aí não vai colocar um técnico que está em algum clube, não faria sentido. Então ele já está lá, é técnico da base, ok. Mas eu não concordo com a forma que foi feita. Porque, Alex Felipe chegando aqui, dando boa noite, BDB, boa noite, Alex Felipe, obrigado aí por estar acompanhando a gente. Então, qual que é a situação? Vai ter o Mundial Sub-20 daqui a pouco, né? Então, assim, eu acho que essa data FIFA, o Ramon poderia aproveitar para treinar a Sub-20 dele, que ele vai ter um Mundial daqui a pouco. Na minha opinião, ou ele convocava todo mundo da Sub-20 e treinava a Sub-20 para o Mundial. Boa noite, galera. Salve, Rafa, tudo bom? Meus amigos Danilões, tudo jóia? Tudo certo. Então, a gente estava falando aqui, Rafa, da nossa opinião primeiro sobre a convocação da seleção, né, para esse amistoso contra o Marrocos. Eu já, resumindo aqui, eu entendo a colocação do Ramon de ser o tampão ali, porque ele é o técnico da base, mas eu não gostei do timing, porque daqui a pouco vai ter Mundial Sub-20. Na minha opinião, o Ramon ele deveria estar treinando a Sub-20 para o Mundial. Eu acho que ele, comandando a seleção brasileira principal, acaba atrapalhando na preparação, porque o tempo que ele teria com a seleção Sub-20 poderia ser agora nessa data FIFA. E aí ele tenta aproveitar essa convocação, chamando alguns caras da Sub-20 ali, e aí acaba mesclando, né? Tipo, jogadores que não são Sub-20, com jogadores da seleção principal, com alguns jogadores que nunca tiveram chance, e acaba dando uma misturada, né? Então eu queria saber da tua opinião, Rafa. Qual que é a tua opinião dessa convocação do Ramon, né? Pedro Sampaio aqui, nosso grande narrador, chegando aqui, faz uma pergunta aqui, Yuri Alberto na seleção, apoia o teste ou nem deveria ter entrado na lista? Vou jogar essa bucha pro Rafa aqui. Vai lá, Rafa.
Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que deveria também ter deixado o Ramon com a Sub-20, dado foco, já porque o Brasil não se classificava acho que desde o último Mundial da Indonésia, não lembro. Há dois mundiais atrás o Brasil não ia para o Mundial Sub-20, que é o Brasil não pode ficar de fora. E outra coisa, essa convocação eu também não gostei, porque tem outros jogadores jovens com muito mais potencial. Vamos começar a dar o pitaco. Ele chamou o Everton, o Ederson, tá? O Everton, não sei se... O Mikael, por que não chamou o Bento, então? Que é o goleiro titular do Atlético Paranaense. Ali na zaga eu teria Militão, Brenner, que é um bom, excelente zagueiro, e Banhes. O Robert Renan recém foi pro Zenit de São Petersburgo. Ele não sabe como é que vai ter adaptação ao futebol russo. Chamava um outro zagueiro. O Renan Lodge, que ainda tá no Forster lá, aí também não é titular, né? Tem outros laterais. O Alex Telles, tá, até entendo, saiu lesionado na Copa, deveria merecer uma chance. Ali no Royal também volta a ter uma outra chance quando foi expulso contra o Equador, que crucificou a ida dele à Copa. Aqui no lugar do Arthur do América Mineiro, ele pode ser um grande lateral, como tem dito o América Mineiro. Arthur é um case de sucesso, mas ainda não virou o case de sucesso. Ele é apenas um lateral de base. No profissional ele vai ter que mostrar. Eu acho que tinha Wanderson do Mônaco, de outros jogadores, mais jogadores jovens. Eu acho que é questão de olhar. O André Santos já era esperado, ele já estava sendo monitorado desde o Newcastle na base do Vasco lá, não teria. O André eu também acho que o Fluminense é uma excelente convocação, merecido. O Veiga também, que já era para estar na Copa do Mundo. Vini Júnior, Rodrigo até e Anthony. O Uri Alberto é o seguinte: como é que eu vou chamar um 9 se a minha média do meu 9 é baixa? O meu 9 sabe fazer gol, mas a média dele é baixa. É como a gente falou, o Yuri Alberto do Internacional há mais tempo teria ido, porque ele fez. Só que a média do Yuri Alberto é sempre baixa. Ele é um excelente atacante, só que ele tem que procurar o trabalho de finalização, de posicionamento, para ficar lá. Eu chamaria outro atacante. Foi a mesma coisa que chamar o Thiago Galhardo, que hoje está, com todo respeito, ele tinha um momento bom, mas ele vai seguir esse momento? Depois ele não demorou para voltar. Então, eu acho que o Rony ali foi uma questão de... Não sei se o Rony vai seguir, mas questão de merecimento. Porque é um cara que chega como ponto e se adapta ao 9, um falso 9 no Palmeiras, lá com Abel Ferreira. Né, um jeito novo de trabalhar há 2 anos. Então, um cara que merece. Vitor Roque eu acho merecido. E esse vai ser o teste. Se o Paranaense vai vender ele por 40, vai vender ele por 50... Nesse jogo vai ser o teste se o Barcelona vai comprar ele por mais ou por menos. Mas eu não gostei. Tinha caras, tinha outros jovens aí, tipo o Kelvin, no Atlético, lateral direito Atlético Paranaense. Por que não chamou esse rapaz também? Então tinha um jovem, Bitelo do Grêmio, não é porque é do meu time, mas o Bitelo vem fazendo uma boa temporada esse ano, jogando não só como segundo volante, como terceiro homem da função do meio campo. Vamos botar Pablo Maia do São Paulo, um excelente 5, né? Então, eu acho que o Ramon poderia ter olhado, ou outro técnico, deixasse ajustando a Sub-20, mas que tivesse outro técnico com a sua comissão, né, mapeando mais jogadores com uma nova proposta para esse legado até 2026. Respondendo o Pedro Sampaio aqui, nosso narrador, sobre o Yuri Alberto na seleção, cara, nesse momento eu não apoio, porque eu acho que tem alguns bons atacantes na frente dele, né, e talvez o Yuri Alberto do Inter, beleza, eu acho que ali era uma fase excelente, aí fazia sentido, mas agora não. Ó, o Alex Felipe dizendo que não botou muita fé nessa convocação. O Alex Felipe perguntou quando é o jogo do Brasil, é no sábado. Sábado, se eu não me engano, 7 da noite, como falou aqui o Pedro Sampaio nos comentários. Também está aqui o Fábio, né, nosso narrador Fábio Júnior, que entende que a reformulação... O Lucas também. Tem que tomar cuidado com os resultados, se tornam históricos, né? E pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Uma derrota para o Marrocos. Eu não sei se seria tão absurdo assim, não, o Brasil perder para o Marrocos. Com a escalação que está, não sei se seria tão absurdo. A gente vai já olhar nome por nome para debater cada nome da seleção. Deixa eu só mandar mais abraços aqui, ó. Iago Souza entrou aqui com a gente, salve Iago. Vinícius Cardoso, dizendo que o Grêmio é o maior do Rio Grande do Sul, Rafa. Concorda? Eu sei que tá falando. Concordo, hoje com o Soares em campo, fazendo o que é certo e não errando, tá bom.
porque eu sou bem realista. Se o meu meio campo tem que ter 5 armadores, eu tenho que ter 5 excelentes reservas, né? Vou ter sempre nessa tecla. Ó, o Pedro já sugere que o Caio Henrique para a lateral da seleção, o Fabão, o Ayrton Lucas. Bom, já que estamos falando de nomes aqui, Danilo, eu queria ver contigo aqui, nome a nome, e para a gente pontuar aqui o que você concorda e não concorda, tá? Aí a gente inclui o Rafa também na conversa. Vamos começar pelos goleiros, né? A gente tem aqui convocação dos goleiros. Ederson e o Everton, remanescente sair da Copa, né? Acho que a única posição que não vai mexer muito para a próxima Copa é goleiro. Eu acho que tem grande chance de, talvez pela primeira vez, não sei se é a primeira vez, a gente teria que puxar, mas grande chance de que pela primeira vez vão se repetir os mesmos 3 goleiros de uma Copa para outra. A não ser que um dos 3 entre numa fase ruim, vá para o banco de reservas, enfim. Mas Ederson e o Everton convocados e o Mikael do Atlético Paranaense. O que você acha, Danilo, da convocação dos goleiros? Não concordo com o Mikael. Tô com o Rafa. Acho que o Bento poderia ser convocado, está jogando muito. O goleiro do Santos, né, o João Paulo também está jogando muito. E sobre o Ederson, né, e o Everton, cara, eu vou ser bem sincero para você. A gente precisa na posição hoje um cara como era o Di, como era o Marcos, um cara que passa confiança. Eu entendo a galera, o Brasil hoje, olhar para o Alisson e ver esse cara no Alisson. Mas com todo respeito, o Alisson não passa confiança coisa nenhuma no gol. Essa que é a realidade. Nunca passou confiança nenhuma no gol e essa que é a realidade dos fatos. Então, assim, eu acho que tá na hora de rever os goleiros da seleção brasileira. Né? É o melhor que nós temos. Não, eu acho que o Alisson seja o melhor que nós temos. O Ederson, eu já gosto do Ederson no gol. Né? E o Everton, nem se fala. Hoje é um dos melhores goleiros do país. Né? E poderia muito bem ter chance. Agora, Mikael, eu acho que poderia ir aí o Bento, João Paulo, né? Algum goleiro com um pouquinho mais de experiência para começar a fazer os testes. Né? Eu te garanto que o Mikael não vai estar na lista da Copa do Mundo daqui 4 anos. Entendi. Cara, já passando aqui pro Rafa, impressionante a água lá do Atlético Paranaense para formar goleiro, hein? É um goleiraço atrás do outro, né? Já teve o Everton, aí teve o Santos, que no Atlético Paranaense ia muito bem, né? Teve o Bento depois do Santos, agora o Mikael surgindo aí. Impressionante. E aí o que o Danilo falou, né, Rafa? Bate aí, vai ao encontro aí do que você disse, né? Concorda aí com os goleiros remanescentes e o Mikael que não faz tanto sentido. Mas já repasso para ti fazendo uma pergunta. Com exceção do João Paulo e do Bento, tem algum outro goleiro ali que poderia ocupar esse nível de seleção ou não? Cara, tem o goleiro do Atlético Mineiro ainda. Poderia ser um cara que já foi testado, poderia ser chamado para ser uma nova safra. Eu tô vendo o goleiro do Grêmio, o Adriel, ou o Breno, né? O Breno foi campeão olímpico, era o reserva do Santos na Olimpíada e Tóquio. Eu acho que é questão de mapeamento, mas acho que o Bento, o específico, o João Paulo, não tá numa barca boa, mas tá num time que. E o Bento, eu acho que ele assumiu uma porrada na hora. Saiu o Santos e ele assumiu. Foi a final da Libertadores. Só não ganharam porque o Felipão tinha uma estratégia e deu outra na expulsão dos zagueiros. Eu acho que são os goleiros aí. O Everson do Atlético Mineiro também poderia ser chamado. Então, acho que está na hora de uma nova. Eu acho que Ederson fica para um goleiro jovem. É um goleiro com dinâmica, não porque sabe ser com os pés, mas eu acho que Alisson já está passando o ciclo dele. O Everton é um cara muito experiente. Eu acho que a idade não é por causa da idade, mas ele já deu uma contribuição, poderia ter sido titular nessa Copa do Mundo aí. Mas está na hora de chamar um goleiro novo, com um excelente potencial para assumir a camisa 1 da seleção brasileira. Isso aí. Vamos agora para a parte dos laterais, Danilo. Laterais convocados, né? Arthur do América Mineiro,
Emerson Royal do Tottenham, os laterais direitos, e os laterais esquerdos, Alex Telles do Sevilla e Renan Lodge, né? Voltando aí para a seleção. Depois, a última partida dele foi a falha lá contra a Argentina, né? Na final da Copa América. Do E aí, Maracanaço. isso. Voltando a ter chance aí. E aí, qual que é a tua opinião sobre os laterais? Danilo? Você pode Respondeu, repetir, Danilo? por favor, Danilo, que deu uma cortada para mim? Ah, tá. Não, a gente está falando agora dos laterais, né? Dos laterais convocados, o Arthur e o Emerson Royal, né? Arthur do América Mineiro e o Emerson do Tottenham, laterais direitos, e o Alex Telles e o Renan Lodge, laterais esquerdos, né? Aí, qual que é a tua visão aí sobre esses laterais? A tua opinião sobre a convocação deles? É real que nós não temos lateral, né? Nós não temos laterais direitos e esquerdos bons. Essa que é a verdade. Acabou-se a nossa fábrica de bancos laterais. Ultimamente. Querendo ou não, Marcelo e Daniel Alves foram os últimos laterais bons laterais que realmente, né? Marcelo está no Fluminense e Daniel Alves está fazendo greve na cadeira. Bom, agora, relacionado a essa posição, cara, eu não sei, se eu fosse o técnico hoje da seleção brasileira, eu ia procurar revelar algum lateral para a seleção, porque não tem, essa aqui é a realidade, não tem. Então, o que se precisa ser feito é revelar um lateral. Pô, vamos buscar no sub-20, vamos olhar as bases dos clubes. Pô, eu não vejo, eu vejo várias seleções usar suas bases, né, para poder levar. Quanto jogador novo não foi em muita seleção aí na Copa? O Brasil não faz isso, cara. A base da seleção brasileira não acompanha o profissional e o profissional não acompanha a base. Não tem esse conjunto, esse acompanhamento, esse caminhar junto. E a gente vê isso na base da Alemanha, a gente vê isso na base da Inglaterra, na base de muitos clubes da Argentina. A Argentina começou a fazer isso e foi campeã. Tem que existir um caminhar junto. Quem sabe você não encontra um lateral hoje nos grandes clubes da Europa, não encontra um bom lateral hoje nos grandes clubes brasileiros, mas encontra num sub-20, numa base. Trabalha o garoto e o garoto vai ser campeão. Então é necessário acompanhar. Nós não temos lateral hoje. O que eu posso falar é que ele convocou. Quem ele convocasse ali, a gente já está falando mal agora, porque não tem lateral para ser convocado para a seleção hoje. Né? Mas uma pessoa que eu gostaria de ver na seleção brasileira é o Ayrton Lucas do Flamengo, que eu gosto muito do futebol do Ayrton Lucas. É um lateral que, na minha opinião, precisa ser trabalhado a parte defensiva dele, mas ele apoia muito. Ele é um lateral que ele chega para cruzar a bola, ele tem um bom cruzamento, é um lateral que ele tem uma percepção de tática e técnica muito boa, fora que o Ayrton Lucas tem velocidade, e é um lateral da nova geração. Então eu gosto do futebol do Ayrton Lucas do Flamengo. Certo. Como você falou, né, Danilo? Acho que quem convocasse a gente ia reclamar, né? O Arthur do América é uma aposta, né? O Ramon querendo ver aí como vai ser o futebol do Arthur. Acho que o Emerson é uma tentativa interessante, é um cara que tem a vivência ali de Europa, de Premier League. Acho que pode contribuir para a seleção. Teve até chance de ir para a Copa, né? O Tite acabou preferindo, enfim, Danilo e o outro lá. E Alex Telles, eu acho um bom nome, né? Remanescente da Copa, tá no Sevilla. Apesar do Sevilla não estar jogando um bom futebol, assim, não tá vivendo uma grande fase, mas acho que vale o teste. É um cara que foi muito bem no Porto. Ele era batedor oficial de pênalti do Porto, era um dos grandes líderes daquele time do Porto. Foi pro Manchester, acabou que não rendeu o que se esperava, né? Era mais reserva do que titular, bem mais reserva, né? É que no Manchester o Luke Shaw voltou na hora, né? Ele tava lesionado e o Shaw voltou na hora, jogando baita futebol que sempre teve. Sim. Foi aí que o Alex Telles ficou na reserva. Sim. E o Renan Lodge, né? Que a gente pedia muito na época do Atlético Paranaense, né? Ele indo para o Atlético de Madrid jogou bem, né? Até aquela fatídica final da Copa América, onde foi crucificado ali pela falha no gol do Di Maria, mas que acho que vale a pena apostar, né? Agora tá na Premier League, tá num clube novo, então
Acho que vale o teste. Não é o que a gente esperava, mas eu já passando para ti, Rafa. Dando a tua opinião aí sobre os laterais. E já te faço uma pergunta. O Danilo falou em crise de laterais no Brasil. Não seria no mundo? Eu tava parando para pensar e, cara, quantos laterais de alto nível tem no mundo? Não tem tantos como tinha antigamente. Não, não tem nem 10. Bom, quais os melhores laterais do mundo hoje? Hakimi, Alexander Arnold, Robertson, Pavard? O Pavard, até o Carvajal joga ainda, porque, né? Mas a Alaba, que joga na zaga, joga na lateral, Davis, o canadense que joga na zaga, na lateral, na meia e meio atacante. Então são os caras de alto nível. Oliveira do Napoli, o Uruguai Oliveira do Napoli, que tá jogando muito bem. Mas aí eu vou dizer assim, na lateral do Brasil. Então ele convocou o Alex Telles por experiência, que é um cara bom marcador. O Renan Lodge falta fazer aquela ala que ele sabia fazer no Atlético Paranaense, que ele tá no Nottingham Forest lá da Inglaterra, nesse time do Scarpa e do Danilo, que eu acho que era um cara que tinha que ser convocado, Danilo também, excelente volante, não é porque ele foi, ele tá seguindo, mantendo a régua lá em cima, é que tá, o jogador faz a média e mantém a régua, é isso que falta saber se o jogador da seleção brasileira quer, se ele quer seguir sendo chamado e manter a régua lá em cima. E os dois laterais direitos, o Emerson Royal, porque sabe jogar um time de imposição física europeu, chega na frente e é um bom marcador, né? Tanto que tirou o Aurier, foi deixado de lado, foi embora e seguiram com ele. Acho que o Arthur do América Mineiro, para mim, ele vai viajar, ele vai só viajar. Tomara que ele entre no jogo, mas ele vai só viajar, como eu digo. Tinha Kelvin, Wanderson. Se é para chamar um cara do Sub-20, que o Danilo também teve uma boa ideia, tem ele, tem Lucas Caô, tem Vinícius Tobias, que está no Real Madrid, que era do Internacional, tem alguns jovens laterais aí que a gente tem que enxergar. Por exemplo, lá no Fluminense agora já tem Alexander pela esquerda, que já é um jovem lateral. Eu torço para que o Ayrton Lucas no Flamengo faça as mesmas partidas, o último gol que ele fez agora, na velocidade, na explosão que ele fez pela jogada, toque por cima do goleiro. Isso é um lateral de excelente categoria. Então, falta ele se polir na marcação, mas com a ala na parte da frente, do meio para frente, ele é muito bom. Fala, Lucão. E aí, um abraço pro meu padrinho de casamento, falou o Rodrigo, também tá olhando aí o Rodrigo. E aí eu acho que os laterais são muito incógnitos, tem que polir para ver se eles vão aumentar a régua e ir lá em cima. Então vai, eu quero um Cafu, eu quero o Roberto Carlos, eu quero o Daniel Alves. Não, mas eles vão ter que se manter com a régua lá em cima. E isso que eu quero ver com o novo treinador, se ele vai fazer isso aí. Bom, o Fabão está aqui com a gente, né? Está comentando que concorda aqui com o Danilo na parte da a questão da reformulação, né? Por essa convocação dos garotos. E ele cita aqui que talvez possa ter acabado com os laterais, né? Do nível que a gente tinha, foi a mudança no esquema de jogo, né? Onde a gente sai daquele clássico 4-4-2 e passa a ter 4-2-3-1 ou 4-5-1, ou aquela formação clássica 4-3-3 que tenha duas pontas, e aí os pontas acabam, assim, não é qualquer time que o lateral vai avançar junto com ponta e vai abrir a brecha lá atrás, né? Então talvez isso é bem interessante. E um lateral fica, e o outro sobe e o outro fica. E aí já tem isso também. A maioria dos treinadores, um lateral fica, o outro sobe. Às vezes quando volta ao time da compactação, o ponta volta para ajudar o lateral. Às vezes quando o ponta sobe, tem que o lateral subir para fazer a jogada. Então mudou muita coisa. Porque antigamente o 4-4-2, o lateral tinha a passagem, tu já sabia que ele ia cruzar. Ou ele ia fazer a jogada por dentro, ou ele ia tabelar com o meia ou volante na direita, ou ele ia fazer o cruzamento na linha de fundo. E no futebol mudou algumas coisas. Lucas Bazarello chegando aqui com a gente. O Thiago Time também. O Bazarello perguntando o que a gente espera desse amistoso da seleção. O que você espera desse amistoso da seleção, Danilo? Eu espero que nós possamos estar vendo o início de uma nova era, de uma nova seleção brasileira e que as coisas comecem a mudar. Como eu disse, sabemos que o técnico da seleção brasileira não vai ser esse. Um abraço para o Lucas Bazarello, agradecer ele a presença aqui na live. O Lucas, que é do canal da Times Brasil.
Obrigado pela presença dele aqui. Canal da Times Brasil, você que não conhece, vai lá, se inscreve, conhece o canal. É um excelente canal também, para que você possa ver jogos alternativos, tá? Muito da hora. Eu acho que pode ser o começo de uma renovação. Porém, como eu disse, não concordo com a escalação, né? E com muitos jogadores que estão, mas se eu fosse o técnico, eu levaria zerado. E pro Thiago também, o Thiago Ultimi, que é da Salve Tricolor lá. Estamos lá de cabeça quente, né, Thiago? Estamos de cabeça quente, Thiago. Tá aumentando mais para falar de São Paulo, Thiago. Ah, é o Thiago da Salve Tricolor. Pô, salve, Thiago. Pô, acompanho demais vocês. Baita canal aí, Salve Tricolor. Ó, em breve a gente vai ter um plantão aqui só para falar da crise do São Paulo. Então, já fica por aí que a gente chama para subir também. E já seguindo contigo, Danilo, vamos falar dos zagueiros, né? Acho que a convocação dos zagueiros, tirando o Robert Renan ali, acho que não tá tão polêmica não, né? A gente tem o Ibanes da Roma, um zagueiro estabelecido já, acho que não vejo nada demais, nenhum problema na convocação dele. Tem o Bremer, né, que entrou ali, né, depois, é um zagueiro também já estabelecido na Juventus, ok. O Militão, que é um dos grandes zagueiros do mundo, eu acho, né? Não sei se vocês concordam. Acho que o grande ponto está no Robert Renan aí, né, Danilo? O grande ponto tá. O que ele quis com isso? Que ele convoca ali 4 zagueiros, correto? Que não jogaram juntos. 4 zagueiros que alguns deles ainda não vestiram a camisa da seleção brasileira. O Bremer e o Militão tiveram numa Copa do Mundo. Cara, desculpa, com todo respeito. É uma das piores convocações de sistema defensivo que eu vi na minha vida da seleção brasileira. Eu sou muito obrigado, eu sou sincero, não adianta. Vão discordar de mim, vão me apedrejar, mas é a pior convocação de sistema defensivo de seleção brasileira que eu já vi. Eu espero que funcione com todo o meu coração. Eu espero que funcione. Porque se não funcionar, nós vamos tomar um saco do Marrocos. Né, do Marrocos. Então, assim, eu não concordo com nenhum dos nomes que estão ali, nem do Éder Militão no momento. Militão? Nem com o Militão no momento. Não concordo, eu acho assim que precisa-se dar-se uma estudada no sistema defensivo. Você convoca os seus zagueiros, né? Dependendo dos laterais que você vai convocar. Pô, eu vou convocar meu sistema defensivo para usar um 4-4-2. Mas eu tenho zagueiros que, né, são bons defensivamente, que apoiam. Não tem lateral assim. Não tem. Eu vou colocar 3 zagueiros para jogar. Entendeu? Eu tenho laterais que sabem jogar como ponta. Também não tem. Então, assim, eu acho que as piores convocações de sistema defensivo. É minha opinião. Não, mas o Emerson Lando deixou pior aquela vez convocando o Leomar e companhia do Sport Recife. Sem ninguém lembra. Ô, Rafa, o Leomar deve ser boa gente. Quem ficou de fora dessa... Qual zagueiro ficou de fora aí dessa convocação que podia entrar aí? Cara, eu também não entendi qual é a do Robert Renan, mas eu acho que o Militão, ele tá fazendo hora como o melhor do Real Madrid. O Militão, assim, ó, tecnicamente eu não vejo ele jogar bem. Ele não tá jogando muito bem. Mas um zagueiro assim, que top da linha, eu acho a Rua Tressoldi do Sassuolo, que é um jovem, um zagueiro firme, com pulsão, velocidade. Também era um zagueiro para testar, eu acho que seria esse zagueiro para testar. No mais, Brenner e Banhas já foi testado. Nino também poderia ter se chamado de novo do Fluminense, já que já havia sido convocado nessa aí. Quem sabe para estrear, para chegar para jogar. Nino do Fluminense. Não vejo mais alguém assim. Ô, Rafa. Resumindo, se não acontecer um milagre de surgir alguns bons jogadores para o sistema defensivo, na próxima Copa nós estamos ferrados, porque não tem. Ou leva... Não, mas vamos lá. Ou leva mais do mesmo. Ou vamos levar Thiago Silva, vamos levar Davi Luiz, vamos levar Marquinhos, porque não tem. Ô Danilo,
você falou que essa convocação tá ruim. Beleza. Mas aí quem que tá fora que poderia entrar aí para melhorar o nível da seleção? Não sei se Mas tem é muito o que eu tô zagueiro tão bom assim, pedir não. a Deus que surja alguém que não tem. Os bons estão ficando pelo caminho. Os bons estão ficando mais velhos. E sabe o que é o problema? Que eu acabei de falar. Os bons jogadores estão se aposentando, estão ficando mais velhos, e o Brasil não está fazendo nascer uma safra nova. Não está criando uma nova safra de bons jogadores para cada posição. Estamos ficando para trás nisso. Vamos revelar um jogador bom do meio para frente, um atacante sensacional, um meio campo ótimo, mas e o resto? E o resto? É isso que falta. É muita fé no velho, muita fé no que a gente tem nos jogadores velhos que eu digo, perdão, não me julguem mal, nos velhos que eu digo, é muita fé em jogadores que já não conseguem jogar em alto nível, como jogava antes de uma Copa do Mundo. Então, assim, não tem. Entendeu? Eu tô aqui dizendo que eu não gostei, mas se você me perguntar hoje, me diz o nome que possa melhorar o sistema defensivo, não tem. Não tem. Leva o Rodrigo Nestor, que faz o trabalho sujo pro Rogério, tá todo jogo lá, quem sabe ele resolve. O Roberto Silva entrou aqui com a gente, salve para ele. LMA Estudos Esportivos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Esse é o Lucas Alecrim que faz a live lá no canal do Haroldo Marques. Que tem estudos esportivos mesmo sobre as seleções. Salve aí pra galera da rádio. O Fabão fez uma live com a gente na acho que só o Militão e o Marquinhos devem continuar desses zagueiros. Eu imagino que essa vai ser a zaga titular. Não tem muito que correr, não. E ele sugere aqui o Murilo do Palmeiras. Acho que ainda não. Acho que vamos dar mais um tempinho aí. Mas quem sabe? Não sei. É um bom nome pro futuro. Quem sabe? Vamos avançar aqui. Vou começar agora com o Rafa para falar do meio campo, né? Acho que o meio campo começa a ficar um pouco polêmico ali, mas não sei. Vamos lá. André do Fluminense, Andrei do Vasco, Casimiro do Manchester United, João Gomes do Wolverhampton, o Paquetá do West Ham e o Rafael Veiga. Tá o que essa convocação de meias, ô Rafa? Levou o Casemiro pela experiência, né? Eu achei que só pode ser isso, porque todo conhecimento que tem de títulos de seleção. O Veiga tinha que estar na Copa do Mundo. O João Gomes ele foi convocado pelo Flamengo, não pelo Wolverhampton, porque ele recém chegou à Inglaterra. Não foi convocado porque ele fez um gol no Wolverhampton. Ele foi porque ele fez no Flamengo, é o buraco que ele deixou lá. Recém que o VP está conseguindo ajustar com o Thiago Maia. Então, Andrei Santos, ele é assim, o Andrei Santos é o seguinte, ele é um meio-campo, volante, mas ele não sabe muito marcar. Pode notar o jogo dele, o jogo do Andrei Santos é mais para construir a jogada. Ele não é um 5. Quem botando o Andrei Santos, lá que nem o Barbieri fez o Vasco lá de último marcador, por isso que o Vasco vai sofrer sempre a derrota. Vai sofrer. E o Jair dando uma de 8. Então, vamos lá. Os outros também achei. O Lucas Paquetá achei que ia ser chamado também, porque faz múltiplas funções. Os treinadores gostam dessas múltiplas funções. Vai jogar o quê? Como meia? Como uma ponta? Como dessa vez? Onde é que o Paquetá vai estar aí? Porque Paquetá é que nem Coringa. Ele está sempre nas convocações dos jogadores aí. Mas eu acho que devia ter chamado mais alguns jogadores do Brasil que estão jogando bem hoje. Mas já que ele vê dessa forma. Mas não vejo nada demais. Mas o Veiga é o cara que tinha que estar desde a Copa do Mundo. E espero demais desse jogador na armação das jogadas. Veiga que volta a viver grande fase, né? Quer dizer, tem algum tempo que o Veiga está em grande fase, né? Acho que não teve grande fase quando estava machucado. Ô Danilo, algo a contestar aí desses meios? Com certeza. Primeiro que o Vinícius Cardoso falou o Léo Pelé tá amassando. Eu espero que seja um meme isso aí. Eu espero que seja um meme. Né? Não vou acreditar. Agora, com relação aos meias, concordo com o Casimiro, eu acho que não tem nem o que falar. Tá vivendo grande fase. Até para botar a faixa no Casimiro aí, porque é um cara que tem que estar lá. Concordo com o Rafael Veiga, já devia estar há muito tempo lá. Entendeu? O Andrei é um teste. É um teste que ele vai fazer, porém, se vai fazer um teste com o Andrei, poderia levar outros para fazer esse mesmo teste. Tem outros jogadores, até no futebol brasileiro, que merecem. E o Lucas Paquetá está fazendo hora extra na seleção brasileira, né? Com todo respeito, não é porque é o Lucas Paquetá, não.
mas está fazendo hora extra na seleção brasileira. Não foi bem na Copa do Mundo. Para mim é um jogador que, como é que eu posso dizer? Não entrega. Ele pode ser aquele grande jogador, mas para mim ele não entrega aquilo que vendem do Lucas Paquetá. Não entrega, não entregou na seleção e eu não vi entregar em lugar nenhum até agora esse grande Lucas Paquetá. Então, para mim, hora extra na seleção brasileira. Deixa de canto, vamos fazer um teste então com mais um meia. Entendeu? Temos hoje no Brasil grandes meias. Eu não vou dizer o Paulo Henrique Ganso mais uma vez, porque ele não vai estar na Copa, né? Com a idade que ele vai estar, ele não vai estar na Copa. Não faça isso, não vai saltar gente aqui na live. Não faça. Eu queria ver Paulo Henrique Ganso na seleção brasileira, pelo amor de Deus, cara. O que esse cara joga, mano, você não tem ideia o que o Ganso joga. Lógico que ele não vai para uma Copa do Mundo, mas eu queria ver o Ganso na seleção brasileira. Agora, pro lugar do Lucas Paquetá, tinham outros meios que você poderia levar para fazer alguns testes, para você poder ver aí jogar. Né? É uma pena que o melhor meia deles não seja brasileiro, né? Porque ter um De Arrascaeta com a camisa 10 da seleção brasileira é um sonho para qualquer um. Meu, inclusive. Não o Arrascaeta desse ano, né? E nem que o Arrascaeta do ano passado, né? É que esse ano a culpa não é do Arrascaeta. A culpa é que o Vitor Pereira é tão ruim que até o futebol do Arrascaeta ele não tá conseguindo fazer o cara jogar. Mas o apelido dele ultimamente tem sido Se Arrascaeta, né? Porque o cara se arrasta em campo. Assim, fisicamente está lamentável. Mas é que quando você tem um jogador, um 10 como o Arrascaeta, com todo respeito, eu monto meu time em cima do Arrascaeta. Porque eu sei que com passe ele decide o jogo. Numa jogada ele decide o jogo. Então, assim, eu vou montar. Eu não vou fazer o Arrascaeta voltar a marcar a lateral. Eu não vou fazer o Arrascaeta acompanhar a jogadora até lá o sistema defensivo. Eu vou matar o cara, pô. É óbvio. O Muricy Ramalho falou pro Paulo Henrique Ganso uma vez: eu quero você dentro da área. Eu quero você pisando os pés dentro da área, porque é aí que você vai jogar. Sim. Paulo Henrique Ganso, em 3 jogos, ele fez 6 gols pelo São Paulo. O Muricy falou, eu não vou discutir com o Muricy. Meio campo bom, armador, tem que estar pisando na área, tem que estar lá na frente, não acompanhar a lateral. Tem que pisar na área. O mestre da vida, que manda meio campo, o atacante, centroavante, acompanhar a jogadora até dentro da outra área lá, precisa rever esse conceito aí. Ó, e vamos aqui para os atacantes, né? Os atacantes convocados. Antony do Manchester United, Yuri Alberto do Corinthians, Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid, Vitor Roque do Atlético Paranaense e Rony do Palmeiras. Rafa, acho que Vinícius e Rodrigo é meio que obrigação, toda convocação tem que estar, né? Tem que ter. O Antony, acho que vive um momento legal ali no Manchester United, já deveria ter tido mais minutos na seleção. O Rafinha, mesmo mal, o Tite bancou ele até o final e deu no que deu. A gente tem aí meio que diferentes. Vitor Roque, que é a aposta, né? Você vai treinar para o Mundial Sub-20 aí, vai ter vitrine para os clubes da Europa. O Rony, que por mais que a princípio pareça meme, né? Mas assim, quando a gente escutou o Rony convocado, assim, antes do sentimento de ir o meme, mas, cara, não é tão absurdo assim. O que o Rony corre pelo time, o que ele se esforça pelo time, bem, eu não nem acho que vá pra Copa, talvez nem entre no jogo, mas, cara, assim, não dá pra dizer, é injusto. Não dá. O cara, assim, ele se transformou, né? Ele se transformou de ponta pra 9, aprendeu a cabecear, faz muito gol de cabeça, enfim, corre pelo time, marca demais, ele é o primeiro a marcar no Palmeiras, enfim. Acho que não é um nome tão absurdo. E Yuri Alberto do Corinthians, que esse é o grande, talvez seja a grande contestação dessa convocação. Rafa, o que falar dos atacantes convocados dessa seleção? É aquilo que eu tinha dito. O Yuri Alberto, eu nunca vi um 9 com média baixa. Eu não chamaria, o Yuri do Inter eu chamaria. Esse de hoje é uma média muito baixa para esse time do Corinthians. Que ainda até o técnico está ajustando. Ainda está no cargo do Corinthians, ainda acho incrível isso. Mas é uma média baixa para um 9. Um 9 não pode ter média baixa, de alto nível, de alta régua da seleção. O Rony é merecimento, porque o Rony é um ponta, desde que era do Albirex Nagata do Japão, ele era um ponta. Quando ele entrou no Atlético Paranaense, ele jogava demais como ponta, ele corria demais. Ele, até aqui estava se cogitando ele
contratar ele pro lugar do Everton Cebolinha quando foi vendido ao Benfica. Mas ele chega ao Palmeiras e ele reinventa, se aprende, né, com ele, o Abel Ferreira. Ele joga de mais de 9. Hoje ele é um dos bons atacantes do futebol brasileiro. É o Rony. Dentro do time. Por exemplo, eu tenho o Cano lá no Fluminense, que mete gol, mas ele é argentino. Eu tenho o Rony no Palmeiras, eu tenho o Gabigol e o Pedro no Flamengo. Até poderia ter chamado um desses caras aí, que era o momento, não foram chamados. Eu acho que o Rony é por questão do merecimento, assim, ó. O cara merece, não sei se vai ser uma vez na vida ou não, mas é um cara que merece. Vitor Roque, eu vejo ele mais como ponta, jogando por dentro, eu não vejo ele tão falso 9, mas jogou bem em sub-20, porque era acima dos demais. Rafa, falando nisso, do Vitor Roque, foi algo que eu não gostei da parte final do ano passado, né, principalmente na final da Libertadores, o Filipão colocando ele de 9 lá, espetado, correndo atrás de zagueiro. Eu particularmente não gostei dessa formação. Ele montou ali praticamente uma linha de 4 na defesa, 5 no meio e o Vitor Roque lá na frente. Talvez se tivesse o Terãs ali para dividir com ele, ou um 9, ou o Canóbio pelo lado, para fazer essa aproximação, talvez fosse melhor, né? Eu acho que o Vitor Roque funciona um pouco mais descentralizado, né? Isso. Não, ali o erro do Filipão, como ele é técnico há 30, 40 anos, ele sabe, tem conhecimento dentro e fora de campo, mas pra mim a estratégia do Filipão era o seguinte, era botar o Vitor Roque, cansar a zaga do Flamengo e depois botar o Canóbio, porque tem a velocidade também. Só que deu errado, o zagueiro foi expulso. E outro, o erro do Paranaense naquela final, é não ter botado o Davi Terence porque o Davi Terence entrou no jogo, em 2, 3 minutos ele fez o que o meio todo do Atlético Paranaense não conseguiu fazer. Agora, o Vitor Roque jogando pela ponta, vindo por dentro, é muito mais jogador. Claro que no Mundial Sub-20 os caras marcavam ele, a zaga marcava, ele ia, voltava e fazia um gol no contra-ataque. Claro, ele é acima da média, ele, o Hendrick, são fora da curva para os demais jogadores. Não digo o jovem colombiano Montalvo, o Luciano Rodrigues do Uruguai também ali, né, que jogam de Defensor Sport, são caras ali. Então o Vitor Roque é acima da média. Amanhã, contra o Marrocos, vai ser o teste, porque o Marrocos, eu estou vendo aqui, ele viu que o Regragui trouxe toda a seleção principal, ele não poupou ninguém. O Danilo, que o Pedro deveria estar nessa seleção, a gente não tem dúvida nenhuma, né? Agora, o que justifica o Ramon não ter convocado o Pedro e ter convocado o Yuri Alberto, e até se convocasse o Gabigol, o pessoal fala mal do Gabigol, que não tá lá essas coisas. Cara, o Gabigol tem quase um gol por jogo. Ele tá surpreendendo nessa posição nova dele aí, saindo demais da área, se mexendo. E assim, poderia convocar o Pedro e o Gabigol, ele não convocou, mas tá aí o Yuri Alberto aí. Que falar desses atacantes convocados pelo Ramon? Vitor Roque é um teste, ok? Que mais? Além do Vitor Roque, o Rafinha, ok? Gostei da convocação do Rafinha. O Rafinha não tá. Não, diz pra mim os nomes, tô meio perdido. Tá, vamos lá. O Rony? Os atacantes: Antony, do Manchester, Yuri Alberto, o Rodrigo Vini Júnior, o Rony e o Vitor Roque. Tá, eu vou falar apenas dos dois que eu queria. Você convocar o Rony, convocar o Yuri Alberto e não convocar o Pedro, que tem 11 gols em 11 jogos, cara, isso é de uma falta, com todo respeito, uma falta de incoerência do tamanho do mundo. Vamos, convoca o Alex Pernambucano, então, da América de Natal. Qual que é a lógica de você não levar o Pedro? Qual que é a lógica de você não levar o Pedro? E levar Rony e Yuri Alberto. Com todo respeito, não me cola. O Yuri Alberto tá numa fase péssima da vida dele. O Rony, tudo bem, joga no Palmeiras, joga muita bola, mas não é para a seleção brasileira também, gente. Será que o Rony vai aparecer daqui 5 ou 6 listas de novo? A gente sabe. Acho que não. Não vai. O que ele quer? Tá querendo agradar quem? Então, assim, Yuri Alberto, então, não foi convocado na época que devia ser, foi agora por quê? O Yuri Alberto, eu acho que, assim, ele é novo ainda, então tem potencial. Não acho impossível ele aparecer em outras listas daqui para frente, melhorando o futebol dele, tudo, jogando no Corinthians, que é uma vitrine, assim como o Flamengo. Mas realmente a fase do Yuri Alberto não é para a seleção.
Não é. Ó, só uma coisa, dá um abraço pro IMCVTN, que tá dizendo Danilo é o melhor treinador que eu já tive. Eu não. Danilo é treinador? Não? Eu tínhamos um projeto de futebol aqui. Cara, eu respiro, eu amo futebol, cara. Eu amo futebol. Amo futebol. E aí tinha alguns garotos que eu treinava aqui nesse projeto de futebol. Muito bacana, viu? Muito obrigado pelo carinho, tá? Guardo no coração esse projeto e toda a galera que teve lá também pra mim. Foi a melhor, foi a galera que hoje eu tenho saudade. Né? Se pudesse voltar no tempo, pode ter certeza que nós estaremos juntos ainda. Agora, cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu não... É o Vitena, é o Vitinho. É o Vitena, é o Vitinho. Um abraço, Vitor. Muito obrigado, viu? A gente vai se ver, tá? Se estiver aqui em Floripa, a gente ainda vai se ver pelos campos aí jogando bola. Cara, agora eu vou dizer uma coisa pra você, mano. Com relação ao Yuri Alberto e ao Rony, eu acho que essa pode ser troca de favor, isso aí. Não dá pro cara ter convocado o Yuri Alberto e o Rony a troco de nada. Não ter levado o Pedro, por exemplo, que é um... cara, pelo amor de Deus, o Pedro. Né, Gabriel, eu não vou falar, porque o jogo é onde? Do Brasil e Marrocos. Marrocos, em Tanger. Marrocos. Abraço, Rubim. Agdu Esportes. Olha aí, grande jornalista Eduardo Rubim. Pode ser que ele ficou porque não é Europa, o Gabriel Barbosa, né? Mas, mesmo assim, eu não levava igual. Né? Agora, realmente, faltou o Pedro nessa seleção brasileira aí, e eu com todo respeito aos outros dois jogadores, não jogam mais que o Pedro nunca. O Fabão corrige a gente aqui, diz que o Pedro já tem 13 gols. Se não me engano, são 13 gols em 12 jogos. A gente pode até corrigir a informação depois, mas se não me engano é isso. E o Gabigol são 9 gols em 10 jogos, se não me engano. É quase um gol por jogo também. O Eduardo Rubim, que entrou na live aqui com a gente, mandou um salve. O Olímpio Laerte. Um amigo meu que mora lá na Bahia. O Danilo Emanuel para treinador da seleção. E o Eduardo Rubim que gostou da convocação, Rafa. Ô, Rubim, bota tua mensagem, por que tu gostou da convocação? A gente já vai encaminhando aqui já para a fase final. Antes de finalizar, vamos só ver aqui a apuração de alguns repórteres que estão acompanhando a seleção da provável escalação do jogo. Até para a gente debater o time titular. Já fiquei surpreso aqui, mas vamos lá. Há uma dúvida se quem vai ser titular é o Ederson ou o Everton, mas aí meio que, assim, para mim meio que tanto faz. O Ederson ou o Everton, acho que a gente está bem servido. E aí a linha de defesa seria Emerson Royal, Militão, Ibanez e Alex Telles. No meio campo, Casemiro, Andrei, Lucas Paquetá, Rodrigo Vini Júnior e Vitor Roque. O que vocês acharam desse time titular, Rafa, Bruno? Eu gostei do time. O Vitor Roque vai iniciar com um falso 9 aí, Casemiro e Andrei. É aquilo que eu digo, o Andrei vai jogar na função dele, que faz o 8, né, para construir a jogada. A zaga também gostei, Alex Telles na lateral esquerda e o Royal na direita, né, mais experiente que o lateral do América Mineiro. Os goleiros tanto faz, que estão no alto nível ainda, o Everton e Ederson. Eu acho que gostei dessa seleção aí. Claro que é um Marrocos que ele vem todo com titular, né, vão ter que jogar muito... Danilo, o que achou desse time titular aí? Olha, eu respeito muito, principalmente as opiniões do Rafa Bruno, que é um professor pra gente. Ele ensina muita coisa pra gente. Eu agradeço muito do Rafa Bruno estar conosco na BDB Esportes, viu? Um achado. Mas essa convocação, essa seleção montada aí é dobrar o joelho no chão e pedir, pelo amor de Deus, que ganhe do Marrocos para não passar vergonha. Porque provavelmente o Marrocos deve jogar com Bono. Olha a convocação do Marrocos. Tá Bono, do Sevilla, um excelente goleiro, Munir, o outro goleiro. Os zagueiros que foram chamados Aoué, do West Ham, e Sais, do Besiktas, da Turquia, Dari, do Creman. Sais, ótimo zagueiro. E Relinaki, o Abikar também, joga na Espanha. O jovem Riad, da canteira do Barcelona. Al-Taki Halá, também, com 28 anos de idade. Aí, o lateral esquerdo. Armaoui, do Nice. O Hakim, Massaoui.
os volantes é Arrambá da Fiorentina, Onawi, que foi transferido, né, pro Marseille, Lousado, Watford, Boukari também, El Cano do Ghent, Sabiri da Sampdoria, Boufal, que joga futebol árabe, El Saoui do Elche, o Saoui que joga com o Vitinho no Borough lá, o Salah do Han, Ziyech, o Boubakal, que é um ponta-direita, o Yenesri do Sevilla, o Khedira e o atacante do Al-Ittihad Jeddah, que joga com o Romarinho e Marcelo Groi, Ramadallah, 32 anos, é um dos mais experientes. Eu acho que, assim, pegando a base do time da Copa, não é tão absurdo se a gente fizer 1-1, 1 contra 1, se no 1 contra 1 Marrocos for melhor, a seleção do Marrocos for melhor. Não sei se a última assim, Guriz, a última escalação contra a Croácia o ano passado foi Bono, Hakimi, Eliaki, Sainz, o Agüé e o Arrambá, Ziyech, El Cano, Sabiri, Boufal e Yenesri lá na frente. Atacante do Sevilla. Isso. Assim, é um timaço baseado no que jogou na Copa. Acho que no 1 contra 1, assim, jogador por jogador, seria melhor do que o Brasil. Então, como eu disse, não acho absurdo se o Brasil perder para o Marrocos. O Eduardo Rubin disse que ele gostou da convocação porque o Ramon está fazendo diferente, está testando. É um amistoso, é para a gente ter calma, de fato, um amistoso. Só que eu acho que é uma baita oportunidade de jogar com uma ótima seleção, né? Que é a seleção do Marrocos. E ele disse a opinião dele, ele respeita demais, a gente também respeita a sua opinião, Eduardo Rubin. Obrigado por estar acompanhando a gente. Ele desejando bom debate para a gente. Então é isso, gente. Vamos finalizando por aqui. Esse foi o Plantão BDB para falar de seleção brasileira, que enfrenta o Marrocos nesse sábado. Considerações finais, Danilo? Só agradecer a galera que esteve com a gente na live, a galera que passou por aqui, os comentários, o Fábio que nos ajudou. Fábio, para quem não sabe, é narrador da BDB Esportes e nos ajudou a fazer essa live através dos comentários. Toda a galera que passou com a gente ali nos comentários também. E esperar esse jogo da Seleção Brasileira, que estaremos, vamos ver aí, né, se entre como um acordo com a diretoria para esse jogo ir para o ar aqui nos canais BDB Esportes, também se não for nenhum desastre. E dizer que esperamos coisas melhores para a seleção brasileira, com certeza. Rafa, considerações finais? As considerações, muito obrigado a gente fazer essa live aí. Espero um bom jogo e espero que a galera que foi convocada se supere para cima do Marrocos, bem armado, bem um técnico que assumiu um trabalho de excelência do antigo treinador sérvio. Não é fácil, o Ali Regragui tá mostrando aí que vai dar continuidade a essa seleção. Então, assim, não vai ser um jogo fácil, tanto que o Marrocos pode fazer, ele pode botar o Hakimi na meia e o Massaoui de lateral, então ele vai fazer várias mudanças, modificações durante o sistema de jogo. E o que eu quero ver da seleção brasileira? Postura, que joga uma postura, não precisa ser tão adiantada, avançada, mas que é aquela postura da seleção sub-20, que seja ousada, e que eu espero que Vitor Roque jogue bem, fazendo um bom falso 9, que André Santos seja o excelente construtor que vai ter o apoio do Casemiro no meio, e que os laterais vão à frente, porque a gente está precisando. O Brasil tem nomes, mas precisa para a evolução. Não tem mais um Cafu, Roberto Carlos, um Leandro, um Carlos Alberto, né, um Marinho Chagas. O Brasil precisa ter bons laterais, porque quando o jogador era visto na Europa, para usar o lateral sabia fazer isso aí. E hoje o Brasil precisa reaprender novamente. Isso aí. Gente, aproveito para agradecer todo mundo que acompanhou aqui com a gente, o Fabão que ficou desde o início até o final aqui com a gente, nosso narrador. Você que não segue a gente ainda, segue aí a gente no Instagram, acompanha a gente no YouTube, se inscreve, tem transmissão de futebol todos os dias. E é isso, vamos ficando por aqui. Em breve vamos estar de volta aí com mais um Plantão BDB Esportes com algum tema específico.
Obrigado, Rafa. Obrigado, Danilo. E até a próxima. Até mais.